Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar uma sombra realista aqui no Photoshop, então vamos lá. Beleza, eu vou dar aqui duas situações pra vocês. A situação número 1 é essa situação que você tá vendo aqui, onde a gente tem um elemento, tem uma imagem que já tem a sombra nela. Uma situação onde a gente tem um elemento, que no caso aqui é um headset, e o fundo desse elemento é um fundo branco. Qual é a melhor medida que a gente faz nessa situação aqui? A gente vai aproveitar a sombra que já está criada para não precisar criar uma outra sombra do zero, porque isso vai dar um aspecto mais realista para nossa sombra. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é recortar o nosso fone, o nosso elemento, enfim, o objeto que você tiver aí em mãos. No caso aqui, você pode utilizar essa ferramenta aqui, que é o Object Selection Tool. Você seleciona ela, seleciona o fone, ele vai fazer a seleção automática aí. Aí aqui vai acontecer alguns erros, né? Você pode ajustar, né? Você pode simplesmente dar uma mascarada aí no headset, né? Você vê que ficaram alguns espaços brancos aqui, depois você pode pegar a nossa queridíssima Pen Tool, pega a Pen Tool, né? Faz a seleção, termina de fazer a seleção aqui, ó. Vem fazendo a seleção dos pontos em branco que você não conseguiu retirar. Eu vou fazer uma seleção aqui bem grosseira só para realmente exemplificar para vocês. Beleza, fiz a seleção aqui, ó. Vou dar um Ctrl Enter, aí ele vai de fato fazer a seleção. Você seleciona aqui a camada da máscara, no caso. Vem aqui na barra de ferramentas, você pega o pincel com a cor preta e pinta aí o que você quer apagar, né? Porque a máscara ela funciona desse jeito. Tudo que você pinta de preto some e tudo que você pinta de branco aparece. Vou dar um Ctrl D aqui para desfazer a nossa seleção. E o nosso fone ele tá selecionado. Tem alguns detalhezinhos aqui, ó, ainda em branco, mas isso não vai interferir não. Beleza, nosso fone aqui tá selecionado. Eu já tinha feito esse recorte antes aqui em cima, então eu vou só desfazer esse que eu acabei de fazer aqui para deixar o exemplo mais claro para vocês. Então, na camada de baixo, a gente vai chamar essa camada aqui de sombra, porque ela vai ser literalmente a nossa sombra, beleza? E aqui em cima é a imagem recortada do nosso headset, tá vendo? E aí a imagem de cima e a imagem de baixo, elas só precisam ficar exatamente na mesma posição. Feito isso, né, o que a gente vai fazer? Na camada de baixo, a gente vai setar ela aqui, ó, até já tava como multiply. E aí, beleza, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Se a gente for alternando as cores aqui, a gente vê que a cor muda, mas a sombra permanece. O recorte aqui tá grosseiro? Tá, mas foi só para exemplificar a aula aí para vocês, beleza? Então você pode escolher aí qualquer cor, ó, que ele vai mudar a cor e vai manter as características e as propriedades da sombra. Beleza, esse foi o nosso exemplo 1. Vamos para o nosso exemplo de número 2 agora. No exemplo de número 2, nós temos aqui essa caixa de leite e eu vou criar a sombra da nossa caixa de leite. O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, eu vou pegar a nossa Pen Tool e aí a gente vai identificar aonde faz mais sentido colocar essa sombra. A gente vê que essa parte aqui da nossa caixa de leite está mais iluminada. Essa daqui tem mais sombra, ou seja, tem uma fonte de luz vindo aqui da esquerda. Se a fonte de luz está vindo da esquerda, a sombra vai vir para o lado direito, certo? Eu vou pegar aqui a nossa Pen Tool e eu vou desenhar uma sombra aqui, ó. Uma sombra que vai ser no formato do nosso elemento. No caso aqui é uma caixa de leite, então vai ser uma sombra um pouco mais quadrada mesmo. E beleza, terminei de fazer a nossa seleção. Vou dar um Ctrl Enter para ele fazer a seleção de fato, né? Eu vou pegar aqui o nosso pincel em preto. Vou abrir uma nova camada aqui, ó, só pra gente pintar a nossa sombra. E vou pintar a nossa sombra. No caso aqui, a minha seleção ela ficou invertida, ó. Então ele tá pintando exatamente onde eu não quero, né? No caso, se a sua seleção tiver ficado invertida, é só você apertar Ctrl Shift I. E aí agora você pode pintar aí a sua sombra direitinho. Pintei a sombra, vou dar um Ctrl D. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa minha sombra que eu acabei de criar, eu vou pegar aqui na abazinha de opacidade e vou deixar ela em 30%. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Filter, Blur Gallery e vou utilizar a opção Tilt Shift. A opção Tilt Shift, né, como é que ela funciona? Ela tem essa bolinha aqui central e tem a parte do blur, né, nessas outras linhas
mais para longe, né, da nossa bolinha central. Quanto mais para longe tiver da nossa bolinha central, mais desfocado e mais forte vai ficar o nosso blur, né? Então, se eu trago para cá, por exemplo, vocês conseguem reparar que aqui não desfocou nada a nossa sombra. Então, se eu subo, olha, ele começa a dar uma desfocada. Quanto mais eu subo, mais desfocado vai ficando, né? A gente sabe que quanto mais distante do elemento, naturalmente, mais desfocada vai ficando a sombra. Isso é natural. Quanto mais perto, menos desfocada vai ficando a sombra. Então, aqui no caso, o nosso efeito, ele veio por padrão na horizontal, mas eu preciso dele na vertical. Então eu vou nessa bolinha de cima aqui, ó, posiciono o mouse nessa bolinha de cima, o cursor do mouse vai mudar para esse piercingzinho, e aí eu vou girar aqui para o nosso efeito ficar na vertical. E aí eu vou posicionar essa bolinha aqui mais ou menos aqui em cima na base do leite, né? Vou dar mais uma viradinha aqui e vou puxar um pouquinho mais aqui para fora. E aqui no centro dessa rodinha, a gente consegue controlar a intensidade do nosso desfoque. Quanto mais cheio tiver essa rodinha, mais desfocado fica. Quanto menos cheia essa rodinha tiver, menos desfocado fica. Você também consegue controlar esse desfoque por essa opção aqui, ó, Tilt Shift Blur. Quanto maior, mais focado, quanto menor, menos desfocado. Aí você tem que entender aí o quanto de desfoque você precisa para estar fazendo a sombra do seu objeto. No caso aqui, eu acho que esse tanto de desfoque aqui para mim já tá interessante nessa situação aqui. Na hora que você achar o ponto ideal, aí você aperta em OK aqui em cima para ele fazer o seu efeito. Aqui a gente ainda pode fazer mais uma coisa, que é o seguinte: aqui na nossa camada dessa sombra, eu vou clicar aqui na bandeirinha do Japão para criar uma máscara. E a máscara é que nem eu falei para vocês. O preto, ele apaga. Tudo que você pintar de preto na máscara vai apagar, e tudo que você pintar de branco na máscara vai revelar, né? Vai voltar a aparecer as informações. Então, se eu pego aqui um pincel, no meu pincel tá preto, com a máscara selecionada e pinto, ó, ele apaga. Se eu mudo esse meu pincel para branco e pinto, ele revela. E o que eu vou fazer aqui? Eu não vou pintar com pincel, eu vou pegar essa ferramenta aqui de gradiente, e aí eu vou utilizar esse gradiente em preto. Do preto para o transparente. Eu posso usar do preto para o branco também, não vai fazer diferença. Mas a ideia é que ele cria aqui um gradiente no nosso efeito para que a pontinha da nossa sombra aqui fique um pouco mais clara. Então, selecionando aqui o nosso gradiente, né? E selecionando aqui a máscara da nossa sombra, eu vou dar um clique aqui na pontinha e vou puxar para dentro para ele criar um efeito de gradiente, deixando a ponta da nossa sombra um pouquinho mais clara. Eu consigo controlar, ter um controle um pouco maior da intensidade nessa barrinha aqui, ó. E é basicamente isso, né? Desse jeito aqui a gente já tem uma sombra aí um pouquinho mais realista. Daria para trabalhar bem mais aqui, para trazer um efeito hiper realista para nossa sombra, mas aqui a gente já tem um resultado bem satisfatório em relação a essa sombra aqui. É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreve no nosso canal, isso ajuda demais a gente e garante que você vai receber outros conteúdos como esses aqui que você acabou de ver, beleza? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo também, e caso você tenha interesse em entrar em um grupo exclusivo para designers lá no WhatsApp, onde você pode trocar figurinhas com designers mais experientes, trocar arquivos, trocar ideias, pedir dicas e etc. Esse grupo é totalmente gratuito. Se você quiser entrar nesse grupo, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você será muito bem-vindo ao grupo da Design em Dobro no WhatsApp. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos que eu acho que são bem interessantes para você assistir. Beleza? É isso aí. Falou, até o próximo vídeo.